Salomão, rei de Israel, foi realmente um homem espetacular. Um homem versado em salmos, em provérbios, em enigmas, em misticismo. Um homem versado em espiritualidade. Este vídeo é a segunda parte do conteúdo O Testamento de Salomão. Se você não viu a primeira parte, assista primeiro a primeira parte, depois volte e assista a segunda parte deste conteúdo, que eu tenho certeza que este conteúdo irá te impactar. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Na primeira parte deste conteúdo, nós abordamos que Salomão ele prendeu Asmodeus, ele prendeu Ornias, ele prendeu Beuzebu e etc. Nesta segunda parte, nós vamos dar continuidade a este conteúdo em que Salomão estava prendendo demônios com um anel poderoso que ele teria recebido do arcanjo Miguel. Então vamos lá. E eu convoquei novamente para vir diante de mim Beuzebu, príncipe dos demônios. E eu sentei-me em um lugar de honra e disse-lhe: Por que estás sozinho, príncipe dos demônios? E ele me disse: Porque só eu fiquei dos anjos do céu que vieram para baixo, quando eu era o primeiro anjo no céu, e agora eu controlo todos aqueles que estão presos no Tártaro. Mas eu também tenho um filho, e ele assombra o mar vermelho. E em qualquer ocasião adequada, ele vem até mim novamente, e estando sujeito a mim, e revela-me o que ele fez, e eu o apoio. Salomão disse-lhe: Beuzebu, qual é o teu emprego? E ele me respondeu: Eu destruo reis, eu me alio com os tiranos estrangeiros, e os meus próprios demônios eu defino para os homens, a fim de que eles possam acreditar neles e venham a se perder. E os servos escolhidos de Deus, sacerdotes e fiéis, eu vos excito neles desejos pelos pecados perversos, maus e heresias, e até atos ilegais. E eles obedecem-me, e eu os levo para a destruição. E eu inspiro os homens com inveja e desejo de crime, e para as guerras e sodomia, e outras coisas más, e eu vou destruir o mundo. Então eu disse-lhe: Traga-me teu filho, que é como dizes no mar vermelho. Mas ele me disse: Eu não vou trazê-lo para ti, mas virá a mim outro demônio chamado Efipas. Ele vai me ligar a ele e vai levá-lo a partir do profundo para mim. E eu disse-lhe: Como vem o teu filho para estar na profundidade do mar, e qual é o seu nome? E ele me respondeu: Não me perguntes, porque tu não podes saber de mim. No entanto, ele virá a ti por qualquer comando, e ele te dirá abertamente. E eu disse a ele: Diga-me, porque tu és anjo frustrado? E ele respondeu: Até o santo e precioso nome do Deus Todo-Poderoso, chamado pelos hebreus pelo nome Emanuel. Eu, Salomão, fiquei impressionado quando ouvi isso, e eu pedi a ele que viesse até os mármores. E quando começou a ver os mármores, os outros demônios clamavam com grande voz, gritando por causa do seu rei Beuzebu. Mas eu, Salomão, perguntei-lhe: Se tu queres ganhar um descanso, fala para mim sobre essas coisas no céu. E Beuzebu disse: Ouve, ó rei, se tu queima goma e incenso, e uma lâmpada do mar, com nardo e açafrão, e 7 lâmpadas de luz em um terreno, tu fixarás firmemente a tua casa. E se sendo pura, e se tu acendê-las ao amanhecer, ao sol aceso, então verás os dragões celestiais, como eles se enrolam ao longo e arrastam a carruagem do sol. E eu, Salomão, tendo ouvido isto, repreendi-o. E eu, Salomão, louvei a Deus, que mandou outro demônio para apresentar-se para mim. E um veio antes de mim, que levou a sua face para cima no ar, mas o resto do espírito ficou enrolado longe como um caracol. E ele rompeu os poucos soldados, e também levantou uma poeira terrível sobre o chão, e levou-a para cima, e então novamente arremessado de volta para nos assustar, e perguntou: Que perguntas que eu poderia perguntar como regra? E levantei-me e cuspi no terreno, no local, e selei com o anel de Deus.
e logo a poeira pelo vento parou. Então eu perguntei-lhe, dizendo: Quem és tu, ó vento? Então ele uma vez mais tremia um pó e me respondeu: Que queres que te fale, ó rei Salomão? Eu respondi-lhe: Diga-me como tu és chamado. E eu de bom grado perguntei uma pergunta, mas até agora eu dou graças a Deus que me fez sábio para responder a seus planos malignos. Mas o demônio me respondeu: Eu sou o espírito das cinzas, Tepirás. E eu disse-lhe: Qual é a tua busca? E ele disse: Eu trago a escuridão sobre os homens, a atearem fogo aos campos, e eu transformo herdades em nada. Mas eu estou mais ocupado no verão. No entanto, quando eu chegar em uma oportunidade, eu rastejo em cantos da parede por noite e dia, porque eu sou filho do grande e nada menos. Assim eu disse-lhe: Sob que estrela tu estás a mentir? E ele respondeu: Na ponta do chifre da lua, quando é encontrado no sul. Não é a minha estrela. Por eu ter sido convidado para conter as convulsões da febre, é por isso que muitos homens rezam para a febre, utilizando esses 3 nomes: Bultala, Talal, Melchal, e eu possa curá-los. E eu lhe disse: Eu sou Salomão. Quando, portanto, queres fazer mal, por cujo auxílio fazes? Mas ele me disse: Pelo auxílio de um anjo, pelo qual também causa febre em um dia sossegado para descansar. Então eu questionei-o e disse: E qual é o nome dele? E ele respondeu: Azael, o arcanjo. E chamei o Azael arcanjo e coloquei selos sobre o demônio e ordenei-lhe para carregar grandes pedras e levá-los até os trabalhadores sobre as partes mais altas do templo. E sendo obrigado o demônio, começou a fazer o que ele estava encarregado a fazer. E eu glorifiquei a Deus de novo, que me deu esta autoridade, e ordenei outro demônio para vir diante de mim. E veio 7 espíritos do sexo feminino. Preste atenção. E veio 7 espíritos do sexo feminino, ligados e entrelaçados, justo na aparência e formosas. E eu, Salomão, vendo-os, interroguei-os e disse: Quem sois vós? Mas eles, com um acordo, disseram com uma voz: Somos dos elementos 33 do governante cósmico da escuridão. E o primeiro disse: Eu sou decepção. O segundo disse: Eu sou estrife. A terceira: Eu sou clotode, que é a batalha. O quarto: Eu sou ciúme. A quinta: Eu sou power, poder. O sexto: Eu sou o erro. A sétima: Eu sou o pior de todos. E nossas estrelas estão no céu. 7 estrelas humildes em brilho, e todas juntos. E nós somos chamados como se fôssemos deusas. Nós mudamos o nosso lugar e todos juntos. E juntos vivemos, por vezes na Lídia, por vezes no Olimpo, às vezes em uma grande montanha. Então, eu, Salomão, questionei-os, um por um, começando com o primeiro e indo até o 7º. O primeiro disse: Eu sou decepção. Eu vivo a enganar e formar armadilhas, tecer laços aqui e ali, a formar e incitar as heresias. Mas tem um anjo que me frustra, Lamexalau. Da mesma forma, o segundo disse: Eu sou contenda, estrife, e de contendas eu provoco por madeiras, pedras, cabides, minhas armas no local. Mas eu tenho um anjo que me frustra, Baruch Yashel. Da mesma forma também o terceiro disse: Eu sou chamado Clotode, que é de batalha, e eu faço com que o bem comportado entre em separação, em queda e em desgraça com o outro. Eu tenho um anjo que me frustra, Marmarat. Da mesma forma também o quarto disse: Eu faço os homens esquecer a sua sobriedade e moderação,
e pratico divisão, e Estrife me segue de mãos dadas. Eu separo o marido da participante da sua cama, e as crianças dos pais, e irmãos de irmãs. Eu tenho um anjo que me frustras, Baal-Tial. Da mesma forma também o quinto disse, eu sou do poder, por poder me levantar e derrubar tiranos e reis. Para todos os rebeldes eu forneço energia. Eu tenho um anjo que me frustras, Astarote. Da mesma forma também o sexto disse, eu sou do erro, ó rei Salomão, e farei a ti a errar, como eu tenho. Antes de te fazer errar, quando eu fazia-te para matar teu irmão próprio. Vou levá-lo ao erro, de modo a interromper-se nas sepulturas, e ensinar-lhes a cavar, e eu levar as almas errantes longe de toda a piedade, e muitas outras de más qualidades são meus. Mas eu tenho um anjo que me frustra, Uriel. Da mesma forma também o sétimo disse, eu sou o pior, e eu te faço pior do que foste, porque eu imporei os laços de Artemis. Mas o gafanhoto vai me libertar, pois por meio dela é que farei que tu consiga meu desejo. Porque se alguém fosse sábio, ele não iria transformar seus passos em direção a mim. Então eu, Salomão, tendo ouvido e quis saber, selei-as com o meu anel. E uma vez que eles eram tão consideráveis, eu os coloquei para cavar os alicerces do templo de Deus, para o cumprimento do que era de 250 cúbitos, e eu ordenara-os ao trabalho, e com um murmúrio de protesto conjunta, eles começaram a executar as tarefas intimados. Mas eu, Salomão, glorifiquei ao Senhor, que ofereceu outro demônio que veio antes de mim, e foi trazido para mim um demônio que tinha todos os membros de um homem, mas sem cabeça. E eu, vendo-o, disse-lhe, diga-me quem és. E ele respondeu, eu sou um demônio. Então eu disse-lhe, qual? E ele me respondeu, eu sou chamado Envy. Para agradar-me, eu devoro cabeças, sendo desejosos de garantir para mim mesmo uma cabeça. Mas eu não como o suficiente, mas estou ansioso para ter uma cabeça como tu. Eu, Salomão, ouvindo isto, selei ele, estendendo a minha mão contra o peito. O Evereon, o demônio, pulou e se jogou para baixo e deu um gemido, dizendo, ai de mim, onde eu estou vindo para o traidor, Ornias, eu não posso ver. Então eu disse-lhe, eu sou Salomão, diga-me então como fazes para conseguir ver. E ele respondeu, por meio dos meus sentimentos. Eu, então, Salomão, tendo ouvido a voz dele, veio até mim um pensamento, como ele consegue falar? E ele me respondeu, eu, ó rei Salomão, sou totalmente sem voz, pois não tenho, mas herdei as vozes de muitos homens. Pois no caso de todos os homens que são chamados de burro, eu é que esmago suas cabeças, quando eles eram crianças e tinham chegado ao seu 8º dia. Então, quando uma criança está chorando no meio da noite, eu torno-me um espírito e deslizo por meio de sua voz. Também tenho muitos serviços para render, e meu encontro é repleto de mal, para eu entender a cabeça de um homem instantaneamente, e com minhas mãos, como uma espada, eu possa cortá-lo e colocá-lo para mim mesmo. E desta forma, por meio do fogo que está em mim, através do meu pescoço, é engolido. Eu é que pratico mutilações graves e incuráveis nos pés dos homens, e passo a infligir feridas. E eu, Salomão, ouvindo isto, disse-lhe, diga-me como fazes para descarregar diante do fogo, que fontes fazes para emiti-lo? E o Espírito me disse, desde o dia das estrelas, existe um demônio a quem os homens oferecem orações, e as suas luzes se acendem. O seu nome é invocado pelos 7 demônios antes de mim, e ele cuida deles. Mas eu disse-lhe, diga-me seu nome. Mas ele respondeu, eu não posso te dizer,
Se eu dizer o nome dele, eu torno-me incurável, mas ele virá em resposta ao seu nome. E ao ouvir isso, eu disse a ele: diga-me então, por que anjo és frustrado? E ele respondeu: pelo flash de fogo do relâmpago. E me curvava diante do Senhor Deus de Israel, e ordenou-lhe que permanecesse sob a guarda de Belzebu até o outro demônio vir. Então eu pedi outro demônio para vir diante de mim, e veio à minha presença um cão, tendo uma forma muito grande, e ele falou com uma voz e disse: salve, ó Senhor, o rei Salomão. E eu, Salomão, estava atônito. Eu disse a ele: quem és tu, ó cão? E ele respondeu: eu era um homem que operou muitas obras profanas na terra. Eu aprendi infinitamente as letras, e eu era tão poderoso que eu poderia segurar as estrelas do céu para trás. E muitas obras divinas eu podia preparar, para eu fazer mal aos homens que seguem após nossa estrela, e possa transformá-los, para eu aproveitar os homens desvairados em luxúrias, e possa assim destruí-los. E eu, Salomão, disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Staff Rábidos. E eu disse para ele: qual é o teu emprego e quais os resultados tu pode alcançar? E ele respondeu: dê-me o teu homem e eu vou levá-lo para longe em um local montanhoso, e irei mostrar-lhe uma pedra verde jogada para lá e para cá, com a qual tu poderás enfeitar o templo do Senhor Deus. E eu, Salomão, ouvindo isto, ordenei meu servo para ir com ele e levar o anel de dedo com o selo de Deus com ele. E eu disse-lhe: assim que te mostrar a pedra verde, sela-o com este anel de dedo e marca o local com cuidado e me traz para cá o demônio. E o demônio mostrou a ele a pedra verde, e ele fechou e trouxe o demônio para mim. E eu, Salomão, decidi limitar com meu selo na minha mão direita os dois, o demônio sem cabeça, da mesma forma o cão, que era tão grande, ele deve ser ligado muito bem. E eu ordenei o cão para manter seguro o espírito ardente, para que as lâmpadas ficassem acesas durante o dia e durante a noite. Ele deveria lançar sua luz através da sua boca sobre os artesãos no trabalho. E eu, Salomão, tomei da mina dessa pedra 200 shequels para os suportes da mesa de incenso, que foi semelhante em aparência. E eu, Salomão, glorifiquei o Senhor Deus, e eu pedi de novo os demônios para cortar mármore para a construção da casa de Deus. E louvei a Deus, Senhor do céu e da terra, e mandou outro demônio, e veio para a frente para mim, e lá vieram antes de mim, em uma forma de um leão que ruge. E ele levantou-se e respondeu-me dizendo: ó rei, a forma que eu tenho, eu sou um espírito completamente incapaz de ser percebido. Após todos os homens que se deitam prostrado, provoco doenças, chegando sorrateiramente ao longe. Eu me torno um homem fraco, para que ele pense que seu corpo está debilitado. Mas também tenho outra glória, ó rei. Eu expulso os demônios, e eu tenho legiões sob meu controle, e eu sou capaz de ser recebido nas minhas moradas, juntamente com todos os demônios que fazem parte das legiões debaixo de mim. Eu, Salomão, ouvindo isto, perguntei-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Lion, portador rat em espécie. E eu disse-lhe: como tu és frustrado juntamente com as tuas legiões, qual o anjo que te frustras? E ele respondeu: se eu te digo o nome, eu não ligo sozinho, mas também as legiões de demônios sob mim. Então eu disse a ele: eu te conjuro em nome do Deus Sabaote, me diga por qual nome tu és frustrado. E o Espírito me respondeu: o grande entre os homens, que vai sofrer muitas coisas nas mãos dos homens, cujo nome é Emanuel. E eu, Salomão, ouvindo isto, glorifiquei a Deus e condenei a sua legião para transportar madeira do matagal. E eu adorava ao Senhor Deus de Israel, e ofereceu outro demônio
que veio para a frente, e veio diante de mim um dragão de 3 cabeças, de tonalidade com medo. E eu perguntei-lhe: quem és tu? E ele respondeu-me: eu sou um espírito cuja atividade em 3 linhas. Eu cego crianças nos úteros das mulheres, e eu torno essas crianças surdas e mudas. E eu tenho de novo na minha cabeça terceira escorregamento, e eu possa ferir os homens na parte limbres do corpo, e levá-los a cair, e espumar e ranger os dentes. Mas eu tenho minha própria maneira de ser frustrado. Jerusalém sendo glorificado por escrito até um lugar chamado da cabeça. Para lá é predesignado o anjo do grande conselho. Ele me faz frustrar, e para ele eu sou sujeito. Mas no lugar onde te sentas tu, ó rei Salomão, permanece uma coluna no ar. O demônio chamado Efipas vos trouxe ela desde o Mar Vermelho, da Arábia interior. Ele é que deve ser fechado em uma garrafa de pele, e trouxe diante de ti. Mas na entrada do templo, que tu começou a construir, ó rei Salomão, encontra-se armazenado muito ouro, que tu deves cavar e levar consigo. E eu, Salomão, mandei meu servo, e achei que fosse como o demônio me disse, e fechei-o com meu anel, e louvei ao Senhor Deus. Então eu disse-lhe: como és chamado? E o demônio disse: eu sou a crista dos dragões. E ordenei a ele para ir fazer tijolos para o templo. Ele tinha mãos humanas. Esta foi a segunda parte do vídeo intitulado O Testamento de Salomão. Aguardem a terceira parte deste conteúdo. Se você não for inscrito, eu te peço que se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, deixe aí os seus comentários. Eu sei que é uma mensagem enigmática que muitos desconhecem, mas agora nós estamos trazendo à tona este conteúdo para o teu conhecimento e para você perceber que existe um mundo espiritual que é totalmente desconhecido dos homens e que este mundo espiritual, ele pode sim interferir no nosso mundo físico, causando problemas seríssimos. E que Deus te abençoe, que Deus te livre desses demônios, que Ele guarde a tua vida, em nome do Senhor Jesus.